Nerdáquios! Tudo bem com vocês? Vamos falar de X-Men Apocalipse. E eu estou aqui com o Fabiano Gama. Eu sou o Mauri Santos. Bom, então um ponto positivo muito bom do filme é a harmonia que existe entre os X-Men e os mutantes que estão nesse filme aí, né? O tempo deles está muito bem equilibrado, né? Não tem... Sim, não é mais aquele filme do Wolverine e seus amigos. Eu não sei se era uma época em que não existia muito filme de grupo, então eles precisavam dar destaque a um personagem só para as pessoas poderem se relacionar, para as pessoas não ficarem perdidas. Talvez seja isso que aconteceu. Que era o personagem mais conhecido, né? Era o Wolverine. Então... ele já está na era de fazer filmes de equipe agora, né? Então a própria Marvel já está fazendo vários filmes com a equipe. Lembrar também que o Bryan Singer foi um dos primeiros caras que fez um filme de super-heróis, né? Que foi X-Men. Isso foi, sei lá, 18, 17 anos atrás. E, pô, é legal que você vê isso na vinheta, né? A vinheta ele manteve o espírito disso. E uma outra coisa também que evoluiu aí pra caramba foi eles perderam o medo dos caras mostrarem os poderes. O cara voa, joga raio pela mão, já não tem mais aquela restrição, aquela timidez, né? Eles tinham medo de ficar ridículo. Então, pensavam, uma mulher voando e soltando raio, não vamos fazer ela voar por enquanto, deixa ela no chão, e na hora de soltar, não faz ela soltar raio, faz ela ficar conjurando um raio que cai do céu, sabe? Ela fica lá meia hora olhando com o olhinho branco lá, de repente abre o teto e cai um raio. Sabe, isso me incomodou bastante no começo, no primeiro. Melhorou muito agora. E agora melhorou muito. Agora as pessoas usam mesmo, voam, tá bem quadrinhos mesmo. Sim, né? E ninguém acha ridículo. Mas, um problema, que eu diria que é um ponto negativo, é realmente da Jennifer Lawrence ser a líder e o Magneto ficar bonzinho no final. Parece uma restrição da Fox, não sei. Eu não sei de nada. Mas a impressão que eu tive, no caso da Jennifer Lawrence, é que assim, ela vende bilheteria. Sim. Né? Ela atrai público. A cara dela, de acordo com quem estava investindo, eu acho que eles pensaram assim, bom, vamos deixar a cara dela o máximo possível, não vamos pintar ela de azul por muito tempo, porque o pessoal pagou para ver ela. Não, acho que seja bem assim, a gente não pagou para ver ela. Né? Não, a gente pagou para ver os personagens que a gente gosta, mas eu não sei na cabeça deles se eles pensaram que tinha que colocar ela o tempo todo loirinha, pretinha. Não, mas vamos só ponderar aí. Faz sentido ela mostrar que ela é só humana, porque no outro X-Men a figura azul foi a que salvou o presidente dos Estados Unidos. Então aquela figura azul, ela era uma figura muito conhecida. Então, na verdade, para ela se disfarçar, ela tinha que ficar como humana. Porque se ela ficasse do jeito mística, a galera já ia reconhecer e falar, olha ela. Então é o jeito dela também. Tem essa justificativa. Tem, mas se fosse isso também, ela entre os amigos, ela ficaria azul, sabe? Ela não ficaria daquele jeito, ela só ficaria daquele jeito. Eu acho que no começo fazia sentido, ela queria se desprender daquela imagem, porque ela estava achando que era uma responsabilidade demais para ela, ter que carregar aquilo, todo mundo querendo que ela fosse uma heroína, e ela pensando, não, eu não posso ter essa responsabilidade, porque, sei lá, ela estava com medo, né, do preço da fama e tal. Beleza, eu entendi isso. Do começo do filme, sim, mas só que do meio para o final, ela era a pessoa que falava, não, você tem que usar os seus poderes no máximo, você tem que assumir quem você é, não tem que ficar controlando nada, você tem que abraçar essa sua condição de mutante, sendo que ela mesma não abraçou. Por que no avião, todo mundo só tinha conhecido ali, por que no avião ela estava de loirinha? Se disfarçando de humana. Por quê? Fica à vontade. Fica à vontade, ela sempre ficou à vontade, Um outro ponto muito positivo foi o Magneto. Sim, o Magneto foi um ponto realmente bem positivo, inclusive ele tem, principalmente porque ele manteve a coerência do desenvolvimento do personagem do começo, do primeiro, desde First Class, né? Aquela coisa dele ser um cara que passou pelo que ele passou pela vida, a vida foi muito cruel com ele desde que ele era criança, campo de concentração, cara, isso é muito cruel. Esse passado dele impele ele a ser uma figura horrível, né? A forma que ele reage ao mundo é uma forma muito cruel. Tá bem claro isso. O Magneto ele é aquele cara que o passado dele faz ele ser uma outra pessoa, mas a influência com o Xavier faz com que ele tente ser uma pessoa melhor do que o passado dele força ele a ser. Isso se manteve coerente e foi muito legal. Inclusive uma outra cena que me chocou muito foi realmente a morte da mãe da filha dele.
e a cena em que a filhinha dele faz assim com as mãozinhas, Sim. remetendo lá aquela cena lá primeira do X-Men, que mostra ele assim com os pais dele. Eu acredito que ele se viu nela, né, se enxergou nela, e é muito dramático aquilo, dá vontade de chorar, é uma emoção, né? A emoção eu acho que aquilo teve dois propósitos. Um, remeter aquela cena, né, levar a gente para o passado, e outro de mostrar para o público que ele estava se vendo naquela situação. É uma forma da gente ler a mente dele e falar, pô, ele está se vendo naquela situação. Falar, a minha vida sempre anda em círculo, eu sempre caio nesse mesmo ponto. Aquela cena do Magneto, velho, que ele coloca os 2x, meu, na tela. Aquilo foi lindo demais, cara. Inclusive aquilo, cara, quando eu vi aquilo eu pensei, cara, isso seria a capa desse número. Né, essa batalha. Seria essa batalha, seria aquele X e o pessoal lá atrás. Eu vejo isso é muito capa de X-Men. Eu gostei. É bem interessante. Mas, ainda que a gente esteja falando das coisas boas do Magneto, vale lembrar que tem um ponto negativo aí, sim, que é... Eles perderam a oportunidade de deixar ele mal. Cara, realmente mal. Realmente sim. o Magneto... Porra, o cara já perdeu família, já perdeu mãe e mulher, a mãe, já perdeu a filha, já perdeu a mulher. Que merda mais tem que vai acontecer, cara? Ele virar do mal? Eu tenho a impressão que é uma questão de, sei lá, de estúdio, né? Que é uma questão que lá no estúdio o pessoal fala, não, o Michael Fassbender está fazendo bastante dinheiro sendo esse cara, eu acho que se mudar as pessoas vão deixar de gostar dele, vão se decepcionar. A gente não quer que ele seja bonzinho. Caras, mas vocês têm que lembrar, tudo bem, que teve a ruptura dele ali, do mal pro bom, mas foi por uma boa causa. Foi para pegar o Apocalipse. E você tem que lembrar que nos quadrinhos isso sempre rolou. Sempre rolou. Mal. Sim, ele sempre vai e luta ao lado dos X-Men. Só que ele faz isso pra enfrentar algo maior. Não significa que depois disso ele vai ficar bonzinho de novo, ele vai mudar a essência dele, mudar a opinião dele em relação ao mundo. Não, é uma questão prática de alguma coisa que eles têm em comum ali, um inimigo que eles têm em comum, e eles se juntam. Isso é muito legal, isso dá mais dimensão pro personagem, mas ele não significa que ele vai depois ficar bonzinho, e depois reconstruir a escola, e ficar sorrindo pra Jean Grey quando ele reconstrói, ele voltar a ser. Eu acho que ele realmente perdeu a oportunidade de fazer, de acontecer aquilo que a gente quer que aconteça. O que vai falta acontecer agora? Já perdeu a mulher, o que vai acontecer? Não sei. Alguém pisar na unha encravada dele? Eu não sei. O que falta? Não sei. Perderam sim a oportunidade. Entendeu? Seu idiota! Mas concordamos que realmente Magneto no final deixou a desejar, indo pro lado do bem. E isso fez com que esse filme perdesse a oportunidade de ser melhor do que ele foi. O outro ponto positivo foi o Ciclope Jean Grey. Nossa, cara, até que enfim aproveitaram o Ciclope e deram tempo de tela pra ele, porque tava feia a coisa, né? Nos outros ele dava 3 tiros e saía da história por algum motivo. Não, aproveitaram muito bem, mostraram como ele é poderoso, né? Valorizaram o poder dele. Sim. E isso foi legal porque assim, aproximou ele da Jean Grey, porque eles são 2 mutantes poderosos, mas que também amedrontam os outros. Falam, esses caras são meio esquisitos. Então é normal que eles se juntem, eles vejam aquilo em comum e acabam desenvolvendo um relacionamento com isso. Eu achei bem coerente. No entanto, ainda que ele tenha sido um ponto positivo, existe o ponto negativo. E o ponto negativo foi o que? Faltou a liderança de Scott Summers. Fala aí. Então, realmente, nos quadrinhos isso é uma coisa, faz parte da essência dele ser um líder nato. Ele pode ter vários problemas psicológicos, ele tem. Ele reage com os problemas de uma forma que a gente fala, que merda, que bundão esse cara. Mas ele é um líder, é um pilar da personalidade dele. Deveria ter sido retratado. O outro ponto que foi bem legal assim foi o Mercúrio. Sim. Agora a cena foi legal e ele não teve mais só uma participaçãozinha. Ele foi um personagem do filme. Importante. Né? Ele estava ali no meio. Né? Ele não apareceu numa cena e foi embora. E cara, essa coisa do contraste eu achei muito bom, porque eles estavam numa cena assim muito, tava assim pesada, porque o Magneto chegou lá, tal, com o Apocalipse, eles pegaram o Xavier, o Destrutor começou a foder toda aquela porra lá, tava um ápice de drama, e ele vem com o foninho, com aquela música, e velho, ficou tudo mais animado, foi um contraste muito bom, assim, foi um contraste inesperado. Foi um contraste inesperado, foi uma coisa legal, foi uma quebra que
Eu gostei, a gente gostou, né? A gente achou muito legal. Foi bom. A única coisa que eu penso assim, cara, é que assim, foi a mesma, ele repetiu a piada do primeiro filme. Repetiu eu não me incomodei, eu gostei dessa cena, ela foi um pouquinho diferente do primeiro filme, mas pessoal, acabou, né? Foi a mesma estrutura. Vamos mudar um pouco? Ele pega os dois lá cara, tipo, fica em cima de uma mesa, assim, parece um skate, aquilo, cara, sei lá. Foi muito engraçado, é muito quadrinho risada, aquilo, cara. é muito quadrinho. Não, e é muito ele também, né? Aquilo parecia a capa de quadrinho, velho, também. Outra, sim, né? É outra, né? Outra. Tipo, a capa desse número seria isso. I know you're in here. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Eu me surpreendi com a Jean Grey, com a atuação dela. Quando eu vi a foto, eu nem assisto Game of Thrones, né? Na verdade, eu só vi alguns episódios, então eu não tinha aquela expectativa da atriz. Mas pelas fotos eu falei, vamos ver, né? Vamos ver, mas eu não estava muito convencido. Quando eu vi ela atuando, eu falei, essa é a Jean Grey, sabe? Ela encarnou a Jean Grey. Agora, se você pensar, Jean Grey, eu lembro dela. Eu também, me convenceu também. Eu assisto Game of Thrones, eu fiquei com medo quando eu soube também, o mesmo receio que você. Mas ela me convenceu. Me convenceu muito bem. Ótimo. Foi pouco e foi ok. Inclusive da Fênix. Então, agora como a gente está agora na era de... Tudo bem, vamos mostrar os heróis mesmo sem ficar com medo. Agora eles puderam mostrar a Ave de Fogo, olha. Cena bonita. Nossa, aquilo foi lindo. Que a gente queria ver. Aquilo me arrepiou na hora, porque me remeteu todas na minha pré-adolescência lendo X-Men. Não, e sabe o que é legal? Foi a união de poderes da galera. O Magneto fazendo um negócio, a Tempestade jogando, né? O Xavier ali trabalhando também, tipo, eu preciso de ajuda. Aí vem a Fênix, já arregaça. Cara, trabalho em equipe, X-Men. E uma coisa muito quadrinhos é isso, aquela coisa de todo mundo soltando raio no vilão. É aquela coisa, tem que ter aquele momento que todo mundo solta raio no vilão e aí ele fica lá, oh meu Deus, nem precisa ser o clímax do filme, mas não precisa nem ser o clímax, mas em algum momento... Pulverizado, igual pó. Em algum momento do filme ele tem que ser. Vamos falar do Apocalipse, que no nosso entendimento tá bom, porque a gente foi com medo. A gente achou que ia ser uma bosta. Eu nunca me importei tanto assim com o visual dele, sabe? Eu acho que o visual... não é tão importante porque às vezes uma coisa cai bem no quadrinho, às vezes uma coisa não cai bem na tela. Mas, principalmente aquele A. Cara, ainda bem que eles não colocaram aquele A de Apocalipse no peito. Cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Ainda bem que fizeram. Ainda bem, isso foi legal, não tinha o A, porque ia ser meio ridículo, né? Já basta o Capitão América que tem o A na cabeça, que ali é bom. Mas aqui na barriga mesmo não é o A na barriga. A de Apocalipse na barriga. Não. Mas o que foi bom? O ator é muito bom. Né? Sim, ele mandou bem, achei que ele mandou bem. E uma coisa interessante, que até a gente estava discutindo, não temos como identificar os poderes do Apocalipse. Aquilo foi uma coisa legal. Do nada, vamos listar aqui os poderes dele. Vamos ver o que a gente conseguiu pescar dos poderes dele. Então, por exemplo, vou falar alguns aqui. Ele pode alterar a matéria. Sim, é uma telecinese muito avançada. Parece que ele consegue não só mover as coisas do jeito que elas são, mas ele consegue mover as moléculas e rearranjar as moléculas. E ela é tão avançada que ele foi o design fashion de todos os cavaleiros do Apocalipse. Ele fez a roupa deles. Será que numa das trocas de corpo ele trocou o corpo dele por alguma estilista? Porque, cara, ele mandou bem no design ali, né? Já o Apocalipse é o cara, velho. Imagina. E o engraçado, os heróis, eu já tinha falado isso, hein? Que os heróis são bons de costura, né? Sim, os heróis são muito bons de costura. Cara, se você um dia ganhar superpoder, você pode ver. Você vai conseguir fazer uma roupa da hora. Você vai saber o natural. É natural, cara. É natural. Realmente. E o Apocalipse, realmente, ele foi muito bom. Isso é então o poder dele, telecinese bem apurada nos detalhes, né? As moléculas e tal. Ele tem uma percepção do tempo. Sim, porque naquela hora, por exemplo, uma percepção do tempo alterada. Você pode perceber que na hora que ele estava apanhando do Mercúrio, eu falei, bom, acabou, né? O Mercúrio, ele não consegue medir os movimentos. Arregaçou. Foi bem legal. E aí ele estava bravo, ele estava realmente bravo.
Só que não é tão fácil assim. O olhinho ficou branco ali, ele começou a ver o negócio em câmera lenta. Talvez Ele seja um se poder dele. adaptou à situação e conseguiu... E qual é a natureza do poder dele? Se adaptar à situação ou ver o tempo de forma alterada? A gente não sabe exatamente. A gente sabe o efeito que causou, mas qual é a natureza? O que aconteceu? Porque outro poder dele é o teletransporte. Sim. Ele pega a galera e se teletransporta para onde ele quiser. O outro poder dele que nós identificamos é a transferência de mente para um outro corpo. Acumulando os poderes de todos os corpos, como se ele estivesse alterando o código genético daquele corpo. Uma coisa meio Siler, assim, ele vai acumulando os poderes. E por falar em alterar o DNA, um poder que ele tinha que ficou claro era de dar um upgrade nos mutantes. Ele elevava o potencial do poder daquele cara para um nível que ele às vezes nem conseguia. Eu não entendi, pra mim não ficou muito claro, eu até arranjei uma explicação, mas não ficou muito claro. Como que ele controla aqueles mutantes? Será que ele controla? Será que ele usa? Será que ele realmente pega aqueles caras que realmente estão com raiva do mundo e quer destruir tudo? Ou se ele realmente faz alguma coisa, talvez o próprio upgrade do poder faz alguma coisa na cabeça deles, né? O cara aumenta o poder e é como se fosse uma droga que o cara começa a usar. Mas parece que não, porque pelo que ele fala lá, ele diz que ele não tem poder de influenciar. Não seria influenciar, mas essa é a explicação que eu estou querendo arranjar para poder acomodar essa tipo a tempestade. Meio revoltada com a vida, que pode ser, ela rouba para poder sobreviver, ela não é gananciosa, ela rouba comida para poder sobreviver e cuidar das crianças menores. E ela tem a mística como heroína. Ou seja, ela tem valores. Ela tem uma referência. Ela tem valores, ela tem um objetivo a alcançar, ela tem uma força de personalidade. E de repente, quando recebeu aquele upgrade de poderes, ela concorda com a destruição do planeta inteiro. Como pode? Cara, uma menina. É uma menina, eu tô bem que ela tá... Uma trombadinha. Uma trombadinha, ela não é muito diferente. Você tem uma trombadinha e não... Eu sei por quê. Por quê? Foi o hair design do Apocalipse. Quando ele fez botou o cabelo de cor, agora aí ela ficou mais bonita e falou, não. Tem sentido. Agora eu fico pensando, foi o poder dele que influenciou? A gente sabe que não, porque a gente sabe que ele não tem poder mental. Portanto, senão ele usaria. Senão ele não ia lá convencer os mutantes e, vou te dar um pouquinho mais de poder, vamos comigo. Não, e outra, senão ele nem precisaria do Xavier. Ele ficou louco para pegar os poderes do Xavier, até deu uma corridinha de plano, porque ele queria esse poder de influenciar as pessoas. Então, ele não tinha. Então, se ele não tinha esse poder, como é que ele influenciou a tempestade? Como é que ele mudou os valores dela de repente? Eu acho que é porque ela era piveta, facinho de manipular. Mas, cara, quando ela se ligou que ela tava fazendo merda, aí ela falou, mano... Não me convence. Sério? Só porque ela deu aquela... Cara, não, primeiro ela era legal, gostava das crianças, fazia aquela coisa porque ela achava que isso era justo, e de repente ela fica má, ela quer destruir tudo, aí de repente ela olha a mística ao vivo e começa a dar aquelas piscadinhas. Não, eu tô fazendo merda, aí fica boazinha e depois fala, eu quero ficar nessa escola. Tudo no final, né? E o Apocalipse, no final também, a questão da motivação dele e a forma como ele resolveu essa motivação. A motivação dele é uma motivação humana muito comum. É uma motivação que talvez você esteja sentindo agora, que é aquela coisa de querer, de ter raiva de como as coisas são e querer mudar aquilo com o seu poder. Se você quiser, algum de vocês pode não estar concordando com o que a gente está falando aqui e pode estar odiando a gente. Normal. A gente sabe disso. Agora, o que essa sua sensação de querer pegar e fazer assim, não, esses caras estão falando merda, se eu pudesse, eu pegava a cabeça deles e abria a cabeça deles e colocava minha opinião lá dentro, porque eu preciso mudar o mundo, a minha imagem e semelhança. Era o que o Apocalipse queria. É o que todo mundo quer e ele só tem o poder de fazer isso. Né? Beleza, isso é legal, a motivação dele é legal. Só que na hora de resolver esse plano, sabe, ele tinha os 4 cavaleiros, vamos tocar o puteiro, vamos destruir isso tudo, os mais fortes sobreviverem. Beleza, o que eu imaginei que ia acontecer? Eles lutavam, os mais fortes sobreviveriam e iam entrando pra turma. Sim, ele ia arregaçando geral, ia formatando a terra. Exato. E ia rolando isso aos poucos. Não ia ser da noite pro dia que ele ia conseguir. Mas na verdade, o plano dele eu até achei bom, porque ele usou o Magneto como testa de ferro. Ele falou, fica tentando destruir a terra aí, que eu vou pegar o que me interessa, que na verdade é o corpo os poderes do Xavier. Uhum. Vou fazer a transição, já vou fazer um hair design nele, porque também eu quero ele careca, não quero ele... Eu quero ele no meu estilo, velho. Exatamente. Ele se preocupa com a estética. Sim. E aí, é isso que ele queria. Ele mudou, né?
Ele mudou o plano ali, aos 45 do segundo tempo, ele falou, putz, esse plano é mais fácil. Só que assim, na verdade isso ficou tão indiferente porque o Magneto estava sendo usado para destruir o mundo todo de uma vez só. Ele teve todo o trabalho de juntar 4 cavaleiros para usar um deles para destruir o mundo de uma vez só. E assim, como que é essa coisa de, vamos fazer, vamos só os mais fortes sobreviveriam? Não, ele estava transformando o mundo num lugar inabitável, só sobraria aqueles 4. E ficam os 4 ali. Agora o mundo vai do jeito que eu quero. Só mais 4 aqui, o que a gente vai fazer? Vai ter que procriar com a Psylocke e com a Tempestade. Nossa, só, e para nascer os mais fortes. Só se for isso, porque aí... Mas aí a gente estava falando do Xavier, que foi um ponto positivo do filme. Sim. Foi o Xavier, foi muito bom, ele tá muito legal. No final, finalmente ele teve uma relevância ali, porque na batalha com o Apocalipse na cabeça dele, eu achei interessante. Eu não esperava. E isso é uma coisa bem quadrinhos, né? Muitas vezes... E é legal que ele falou, velho, aqui quem manda nessa porra sou eu, velho. Sim. Aqui não. Demorou, né? Demorou foi pra legal. E eu acho que isso foi um amadurecimento do personagem em si. Porque no final do filme ele já tá agressivão. Fala, mano, se você mexer aqui comigo, os X-Men a casa vai cair pra você. Não mexe comigo. Eu acredito que ele ficou mais sangue no zóio por causa da transferência, do processo de transferência de corpos ali do Apocalipse para o Xavier. Eu acredito que o Xavier ele pegou um pouquinho do Apocalipse e ficou mais agressivo por causa disso. Mas é uma viagem. Pode ser que não. Pode ser que não. Agora tem uma outra coisa que também pode ter acontecido. Uma outra possibilidade ali. Sabe, aquela coisa do hater, sabe aquela coisa de você querer mudar o mundo, nem que seja inconsciente, porque essa sensação que você está tendo de querer mudar o mundo, de querer mudar a nossa cabeça, querer mudar a cabeça de outras pessoas, outros críticos, ela tem em todo mundo em um nível inconsciente. A gente quer fazer isso depois que a gente aprende que nossos pais falam que não é assim, a gente percebe que está errado, a gente vê outras pessoas fazendo isso e pensa, não, realmente não é legal fazer isso. Beleza, mas só que o nosso primeiro impulso é mudar o mundo. Será que ele, dentro dele, o próprio Xavier, será que nesse impulso que ele tem, porque ele é um humano igual a gente, sim, apesar de ter o gene, eles funcionam como seres humanos. Será que isso é tão interior na mente dele que, será que sem querer ele não influencia as pessoas ao redor? Com o poder mental dele? Inconscientemente dele, talvez não seja nem consciente. Talvez ele está trocando ideia, mas aí ele deseja, não, mas eu quero que você seja o meu melhor X-Men. E aí ele manda um poderzinho pro cara, sem ele perceber, e sem o cara perceber, quando ele vê o cara já tá... Cara, e se isso acontecesse, isso seria uma coisa muito normal. Inclusive, na primeira trilogia, eu não lembro nem qual filme que era, o Magneto, ele olha pra ele sim e fala, meu, você tá colocando aquele cara lá, aquele Wolverine, né? Eu nem lembro como ele se refere ao Wolverine. Dá pra ele a memória que ele tem, que ele quer, em troca dele ser um soldadinho seu, sabe? Tá usando, tá manipulando. Sim, isso como funciona. E a inconsciência? Até que ponto ele Freud explica, velho. Então. Até que ponto ele consegue frear essa motivação, esse ímpeto de mudar o mundo, esse ímpeto de mudar a sua opinião? Será que os X-Men estão ali por vontade própria? E fica aí o questionamento. E você, o que você acha dos nossos comentários? Você acha que o Apocalipse ele é realmente um hair designer, um fashion designer? Você acha que o Xavier ele influencia as pessoas inconscientemente? O que você acha? Escreve aqui nos comentários, dê um curtir no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo programa.